Então, bom dia, gente. A gente vai dar uma lembrada, então, do capítulo anterior, o médico espiritual. Nesse capítulo, então, o André Luiz ele recebe a visita de Clarencio e recebe também a visita do médico espiritual, o Henrique de Luna. E nesse capítulo, o Henrique de Luna, então, revela a André Luiz que ele está com câncer no intestino, que ele estava com destruição do aparelho gástrico devido ao excesso de comida e de bebida dele aqui na Terra, e que também que ele havia sífilis, que a gente sabe que é uma doença bacteriana que a gente adquire através da relação sexual desprotegida. E André fica sabendo então que ele é um suicida, porém um suicida inconsciente, pelos reflexos dele da falta de autodomínio. Aí a gente então vai entrar no capítulo de hoje, que é o capítulo 5, recebendo assistência. E então nesse capítulo, o André Luiz, que está no hospital, ele recebe a visita de um jovem, que chega próximo à sua cama e pergunta se ele era o tutelado de Clarencio. E André Luiz responde que sim. Então o jovem se apresenta como Lísias, um assistente de Henrique de Luna, que a gente viu então que o Henrique de Luna era um médico, e que ele estaria ali para servir André Luiz no que ele precisasse. E André Luiz então pergunta para Lísias se ele era um enfermeiro, porque o Lísias carregava uma maleta. E o Lísias disse que ele era um visitador da saúde, que ele trabalhava na enfermagem e no socorro dos recém-chegados. E ele diz que em suas condições havia milhares de pessoas ali trabalhando. Só que André Luiz ele se encontrava em um dos menores hospitais e que só ali havia cerca de 1000 enfermos. Mas André Luiz era recém-chegado, ele mal tinha noção da dimensão do nosso lar. Aí a gente colocou aqui uma imagem só para a gente ter noção das dimensões do nosso lar. E aí Lísias levanta da poltrona e começa a examinar André Luiz e ele conclui assim: as zonas dos seus intestinos apresentam lesões sérias com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações. A dos rins demonstram característica de esgotamento prematuro. E ele se dirige a André Luiz e pergunta se ele sabia o que aquilo significava, tudo aquilo que ele tinha em seu corpo. E aí André Luiz diz que sim, que o médico havia esclarecido ele no dia anterior. E a gente então vai abrir um leque para um estudo então sobre essas doenças, mas a gente vai então entender essas doenças no corpo físico e também no modo espiritual. E aí, então, o nosso corpo ele é formado por milhões de células. Essas células são constituídas de membrana plasmática, que é o que envolve a célula, o citoplasma. O citoplasma, a célula tem um líquido e tem as organelas nesse líquido que vai trabalhar. E a gente tem um núcleo, que no núcleo a gente vai ter as características e nele também é onde vai sair as informações para a célula trabalhar, exercer sua atividade. Só que uma célula, por influência, ela pode sofrer mutações e passar a exercer essas atividades erradas. Mas como que acontecem essas mutações? Lá no núcleo, então, que a gente viu, a gente tem o DNA, que elas são uma molécula de fita dupla. E em cada fita, a gente vai ter essas bases nitrogenadas, que eu coloquei aqui em colorido. Elas são adenina, timina, citosina e guanina. Só que elas sempre vão se ligar de um jeito sempre exato. O A com T e o C com G, sempre assim. Só que por uma influência, elas passam a se ligar de forma errada. E aí é onde acontece a mutação. Que aí eu vi ali, ó, que eu coloquei, que elas passam a se ligar de forma errada e a célula passa a exercer uma atividade errada, então, dentro do nosso organismo. Só que quais são essas influências que faz a gente sofrer essas mutações nas células? Elas podem ser de causa externa, quando está relacionada ao ambiente e aos nossos hábitos. Que aí, por exemplo, o cigarro, que pode dar o câncer de pulmão, a exposição ao sol, que pode também afetar o núcleo de nossas células e dar o câncer de pele, e também o contato com alguns vírus também, que pode fazer com que a gente sofra mutação e dar o câncer. E também pode ser de influências internas, que é quando já está pré-determinado no nosso organismo, já está lá no nosso núcleo, nosso DNA, e a gente passa a codificar errado, então, e sofre essas mutações.
Só que a gente foi lá, então, no livro de Richard Simonetti e encontramos a pergunta: o câncer, ele é uma enfermidade kármica? Ou seja, a gente traz ele de outras existências? Ou é só daqui, né? A gente adquire aqui? Aí ele fala que, segundo informam os mentores espirituais, doenças graves como o câncer podem surgir por válvulas de escoamento de desajustes perispirituais, ou seja, consequência de atos pessoais, observada a lei de causa e efeito. Representa uma espécie de tratamento de beleza para o espírito. O que ele quer dizer com desajustes perispirituais? Ou seja, consequências dos nossos atos, dos nossos desvios morais, dos nossos vícios. Então, o câncer pode ser uma consequência desses nossos atos. Só que ele fala que serve como um tratamento de beleza para o espírito, ou seja, uma tentativa de resgate. Então, a gente vê que o câncer assim, não é tanto um vilão como que a gente pensa, né? E aí, então, voltando lá, quando o Lísias estava examinando, então, o André Luiz, ele falou então que o André Luiz estava com dilacerações no fígado. O que é dilacerações? São rupturas no fígado. E essas rupturas, elas causam no fígado, ele não consegue exercer suas atividades direito. Mas primeiro, quais são as funções do fígado? O fígado secreta o suco biliar, que ajuda na nossa digestão. Ele filtra o nosso sangue. Ele diminui as taxas de glicose no nosso sangue, que são açúcar. E ele também produz aminoácidos e ureia. Só que estavam diminuindo, né, as funções do fígado. Mas o que pode causar essa diminuição na atividade do fígado? Elas podem ser tóxicas, que é quando a gente ingere muito medicamento, sem conselhos de médico, e também com excesso de bebida, diminui também as atividades do nosso fígado. E pode ser não tóxicas, que é quando o nosso organismo ele ataca o nosso próprio fígado, que é o caso da hepatite. Só que não era o caso de André Luiz, né? E aí também a gente vê que o Lísias diz que ele estava com esgotamento prematuro do fígado, ou do rim, perdão. E aí os rins eles são responsáveis por filtrar o nosso sangue. Substâncias estão muito em excesso no nosso sangue, o rim filtra. Por exemplo, pessoas que têm diabetes e não fazem a dieta correta, elas ingerem muita glicose, o rim tem essa capacidade de filtrar. E aí, quais os fatores que sobrecarregam o rim? São hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, colesterol. Tudo isso. E a gente vê aí nas fotos, então, que André Luiz abusava muito dessas coisas. Então, voltando à história, a gente conclui, então, que o André Luiz, então, era um suicida. Porém, um suicida inconsciente, porque ele não sabia que os atos dele aqui na Terra poderia afetar o seu perispírito. E aí, Lísias, para confortar André Luiz, ele diz que lá em nosso lar, a cada 80 enfermos que chegavam lá, 57 eram nas condições de André Luiz, ou seja, muito mais do que a metade. E havia os que chegavam mutilados, que eles haviam sem os meios de locomoção da perna, ou com paralisia, que eram os que abusavam muito do meio de locomoção, ou às vezes no furto, em delitos. Havia os que chegavam, então, em extrema loucura, que eles se entregavam a obsessões sexuais. E aí Lísias continua ainda dizendo que o nosso lar não era lugar de espíritos virtuosos, ou seja, não era lugar de espíritos elevados. E que lá eles eram felizes porque eles tinham trabalho, o modo deles resgatar, né, e ajudar ao próximo lá em nosso lar. E aí o Lísias continua e que André Luiz se sentindo aliviado, ele pediu que o Lísias continuasse. E aí o Lísias diz, vamos recordar então um antigo ensinamento de Jesus, muitos os chamados e poucos escolhidos. Aí para não ficar tão cansativo eu coloquei o vídeo. Deixa eu ver se... Falando por parábolas, Jesus disse que o reino dos céus se assemelha a um rei, que querendo festejar as bodas de seu filho, ordenou a seus servos que chamassem para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, se recusaram. O rei mandou outros servos, com a ordem de dizer da sua parte aos convidados: Preparei o meu jantar, tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram,
um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Outros ainda pegaram os servos e os mataram. Sabendo disso, o rei ficou furioso e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. E então disse a seus servos: O festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que foram convidados não eram dignos dele. Ide e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. O rei entrou em seguida para ver os que estavam à mesa e, dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem ficou em silêncio. E então disse o rei à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Então, a gente entendendo a parábola, a gente vê que os primeiros que o rei, então, vai se assemelhar a Deus. Então, os primeiros chamados, quando os servos do rei saem, os servos se assemelham aos profetas que vieram aqui na terra, então, trazer as palavras. Os primeiros chamados são os judeus, que receberam as primeiras palavras, os primeiros chamados. Só que esses judeus, eles pouco ouviram a palavra desses servidores, o chamamento desses servidores, que são os profetas. E muitos profetas foram o quê? Massacrados, como aconteceu com os servidores aqui do rei. E os convidados que deixaram de comparecer à festa de núpcias, elas representam as pessoas mundanas, que estavam preocupadas com seus campos, com seus negócios. E aí, quando o rei ele manda que seus servos vão à rua e chama qualquer pessoa que encontrar, bons ou maus, isso significa que as palavras de Deus serão pregadas a qualquer pessoa, sem distinção. E aqueles que aceitassem seriam admitidos na festa de núpcias, ou seja, poderiam adentrar no reino de Deus. Só que para entrar na festa de núpcias, tinha que estar vestindo a túnica nupcial, ou seja, tinha que praticar a lei de Deus para ser aceito no reino de Deus, então. E aí, voltando à história, então, Ulisses continua e pergunta: mas onde estão os que atendem ao chamado? Eles estão todos ilusórios no mundo material. Ou seja, somos nós aqui que nós esquecemos o nosso verdadeiro propósito aqui na Terra, né? Que na verdade é nos melhorarmos e colocar em prática, né, as nossas virtudes e os nossos ensinamentos que nós recebemos. E aí Ulisses ainda continua dizendo: as religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Ninguém em sã consciência que tenha tido a noção da existência de Deus poderá alegar ignorância. Resultado: milhares de espíritos chegam do mundo material com doloroso estado de incompreensão. Ou seja, é importante enfatizar quando ele fala que tenha a noção. Aquela pessoa que só tem a noção da existência de Deus, ela já tem um dever a ser cumprido, né? Só que as pessoas acham que só comparecer aos templos religiosos, à igreja, ao centro, elas já estão com esses deveres cumpridos. Mas não, isso tem que ser estendido ao seu dia a dia, ser praticado todos os dias, não só aqui dentro, mas como também lá fora, né? E aí, notando a admiração de André Luiz, Ulisses interroga: acreditaria que a morte nos conduziria a planos de milagre? Ou seja, não importa o que nós fizemos aqui na Terra, coisa boa ou coisa ruim, nós seríamos levados para um plano espiritual elevado, lá nós gozaríamos da felicidade? Não, né? Isso seria injusto. E se nós temos débitos, nós vamos ter que resgatar esses débitos com o trabalho. E se for necessário, a gente vai ter que voltar aqui na Terra e reencarnar para a gente, então, sanar esses débitos. E aí André murmura, né? Como foi perverso. E Ulisses coloca a mão sobre os lábios de André Luiz e diz: cale-se, meditemos um trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro é preciso saber o que fala, para construir um novo.
Então não adianta nós termos errado e ficar remoendo aquele nosso erro. É preciso que a gente solucione ele, mas soluciona com o trabalho. Aí em seguida o Lísias vai aplicar um passe magnético em André Luiz. Não se mexa. Agora você pode comer a sopa. Tá de primeira. Então, aí o Lísias pega e ainda comenta com o André Luiz que toda medicina honesta, ela é serviço de amor, atividade de socorro justo. Só que o trabalho de cura é peculiar a cada espírito, ou seja, cada espírito tem o seu merecimento de cura. Não adianta nós querermos a cura de uma doença se a gente não tem aquele merecimento, se a gente não trabalha para aquilo, nosso melhoramento moral. Porque o nosso melhoramento moral é que vai afetar o nosso corpo perispiritual e nosso corpo físico aqui na Terra. E aí, então, ele diz, continua ainda, a carne terrestre, onde abusamos, é também o campo bendito, onde conseguimos frutuosos labores de cura radial, quando permanecemos atentos ao dever justo. Ou seja, o plano material, aqui na Terra, pode ser um lugar que a gente desliza, pode ser um lugar que a gente abusa dos nossos vícios, só que ao mesmo tempo ele pode ser um lugar que a gente consegue resgatar todos esses nossos débitos, e a gente consiga colocar em prática todas as nossas virtudes e os nossos aprendizados também. E aí o Lísias continua e ainda fala para o André Luiz, será tratado carinhosamente, sentirá-se forte, como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa de seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil, pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. Então, os nossos descuidos morais, a gente vê então que eles afetam o nosso perispírito e, consequentemente, afetam o nosso corpo. Sentimentos que às vezes a gente acha que nem está afetando nada, sentimento de raiva, mágoa, inveja, frustrações, isso tudo a gente vai adquirir no nosso corpo e talvez pode desencadear muitas doenças que às vezes a gente acha, fica procurando, né, qual a causa. E André Luiz, então, ele medita, ele cai sobre lágrimas, porque ele não entendia nada dessas coisas, e o Lísias, então, pondera. Quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constitui remédio depurador. Ou seja, quando o nosso arrependimento é verdadeiro, ele serve como remédio para a nossa alma, para o nosso espírito. Aí, com o acolhimento, então, o Lísias se despede. E acabou. Sossega teu espírito. A aflição não resolve os problemas. O bom da vida é sempre recomeçar. Recomeçar.